Olá, pessoal, vai entrando que a gente já vai começar o nosso bate-papo aí. Bate-papo aí super 10 aí. Meu filhão, Cosmo, Zaine, Ferreira, João Ferreira. Senti só falta domingo no culto, hein? Aleluia, senti só falta no culto. O Fê, meu filhão, Damião, filhão, estou esperando vocês em São Paulo. Pastor Elcio, olha quanta gente abençoada aí. Pessoal, vai chamando seus amigos, vai aí já convidando as pessoas, porque hoje a gente tem um bate-papo super abençoado com a pastora Lúcia, lá do Rio de Janeiro, da Casa de Oração Nova Aliança. E vai ser uma benção hoje o nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre avivamento, porque nós precisamos de um avivamento. Então, já vai entrando aí, marca as pessoas, não sei se dá para marcar, né? O Fábio, filhão, glória a Deus pela sua vida. O Alexandro, seja bem-vindo. Glória a Deus pela vida de vocês. Só vou esperar a pastora Lúcia entrar para que a gente possa estar aí, em nome de Jesus, aí, fazendo esse bate-papo abençoados aí em nome de Jesus, amém? Enquanto que a pastora Lúcia, ela vai entrar aí, que culto maravilhoso domingo, né, pessoal? Vocês que tiveram ou que assistiram pela live, nosso primeiro culto de missões foi tremendo, foi graças a Deus, Deus abençoou tremendamente no nosso culto de missões aí, amém? E até hoje nós estamos aí refletindo tudo que Deus fez aí no culto de missões domingo. Armando, meu filho, aí de Sorocaba, Oséias, glória a Deus, a paz, filhão, seja bem-vindo. Fernando Guedes, seja bem-vindo. Meu filhão Isaías, seja bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Hoje tem uma pastora aí, olha, cheio da unção aí, que vai estar falando com a gente aí em nome de Jesus. Meu brother Eduardo, lá de São Roque, glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos aí estar esperando aqui, amém, começar o bate-papo. Fábio, feliz aniversário, filhão. Eu já dei feliz aniversário de manhã. Então, feliz aniversário. Kim, saudade de você, Kim. Como é que você tá? Tudo bem com vocês? Realmente o culto de missões foi uma benção. Pessoal, aproveitando que a pastora Lúcia ainda está entrando, eu quero dar um recado para vocês, pessoal. Nesse sábado, nós teremos o nosso imersão, né? Nós vamos ter um evento aí, o nosso imersão, que será no Parque Ecológico de Barueri. Amém? Vai ter um momento de comunhão, um momento de unção, vai ter piquenique, vai ter um evento com a rede de jovens. Vai ser uma tarde abençoada, sábado agora, lá no Parque Ecológico de Barueri. Então, você que descer, a gente vai estar marcando com o pessoal, aqueles que vão vir de trem, lá em Barueri, em Barueri, na estação Antônio João, que é uma antes de Barueri, as pessoas vão estar esperando, a gente vai estar levando elas até o parque. Então vai ser abençoada aí. Então eu quero que você já participe aí, a gente já vai estar divulgando em nome de Jesus, amém? A pastora Lúcia está aí. Sábado, às 14 horas, no Parque Ecológico Barueri. Eu quero todo mundo, vai ter um momento de comunhão, um momento de busca, e vai ser abençoado em nome de... eu tô vendo o pé da pastora, gente do céu. Gente, tem que ver. Peraí, agora... Eu tô vendo essas pernonas lindas, gente. Eu tô sentada aqui, porque hoje eu tô com uma criança em casa, né? E aí a criança eu tive que botar lá na sala, prender ela lá, que toda hora ela quer entrar, toda hora ela quer participar. Nossa, como é que vai, gente. Pastoras, sempre é uma felicidade muito grande. E eu tô mais feliz ainda. Acho que eu vou contar já para todo mundo.
E quem quiser ir também, eu já vou fazer um marketing aí. Pessoal, estou muito feliz, porque dia 8 de agosto vai ter o aniversário de 1 ano da Casa de Oração Nova Aliança. Eu, pastor Aguinaldo, pastor Max Ribeiro, nós iremos para o aniversário. Caso você queira estar indo, a gente faz um comboio aí até o Rio de Janeiro aí, né? Um bate e volta, a gente vai assistir o culto, depois volta aí abençoado, né? Então você é meu convidado para estar indo comigo. Pastora Lúcia, se apresenta aí pro povo aí. Bom, boa noite. Eu quero dizer que eu sou a pastora Lúcia Carrilho, da Casa de Oração Nova Aliança. Eu estou muito feliz de poder estar participando agora nesse bate-papo novamente, né? Com você, Isso. pastor Leandro. Agora, oficialmente, da Igreja Habitar. Ah, Que é, para mim agora é uma pode. alegria. Outra vez ainda não poderia, né? Ou estava rolando Não, os papéis ainda, né? Mas isso. para mim é uma alegria muito grande. É mais uma igreja irmã, né? Nós estamos aqui por uma única placa que se chama Jesus Cristo, né? E é isso que importa, né? Eu queria já dar boa noite a todo mundo e dizer que todos são convidados aí para o nosso primeiro ano de Casa de Oração Nova Aliança, no dia 8 de agosto. Se vocês quiserem participar, serão muito bem-vindos. E vocês que estão assistindo, que é do Rio de Janeiro, ou vai assistir de novo, fica a dica aí, ó. Vocês já estão aí para poder estar indo aí para o Rio de Janeiro aí, em nome Tá? de Jesus. Amém? Pastora, vamos orar? Pode orar aí para a gente começar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nesta hora, Deus, estamos aqui, Pai, todos conectados contigo em primeiro lugar, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar já no nosso meio, Pai, administrando esse bate-papo, Pai, dando visão a mim e ao pastor Leandro, Pai, que tu possas, Pai, nos dar verdadeiramente o ensinamento vindo diretamente do teu trono e que possamos ser bênção na vida, nas outras vidas, Pai, que estão se chegando agora, Pai. Toma a minha vida, toma a vida do teu filho, toma, Senhor, a igreja a habitar, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, ó Pai, a membresia, Pai, que seja uma igreja avivada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Pessoal, durante o bate-papo, se você tiver uma pergunta, você escreve e no final você vai poder fazer que a pastora ela vai responder tudo que você perguntar. É lógico, dentro do nosso assunto, tá bom? Pastora, para a gente começar, na sua visão, o que é um avivamento? O avivamento, como a própria palavra diz, é o despertar, é o renovar, né? Avivamento é trazer de volta aquilo que estava morto, né? E isso trazendo para a gente, né, para o nosso bate-papo, para o tema, que é o avivar na igreja, é basicamente isso, é avivar aquele que está morto, né? Como no dicionário diz que é um despertar, né? E é isso que é o avivamento para a gente, e é isso que a gente tenta fazer na igreja, né? Você acha que hoje a gente precisa de um despertamento? Acho que diante de tudo que a gente está vendo na questão da igreja, a senhora acha que a gente precisa de um despertamento? Eu acho que sim, pastor, porque hoje, né, a igreja de hoje ela é muito diferente da igreja de antes, né? Hoje as pessoas elas se esfriam numa facilidade muito grande. Eu não sei qual mais o foco. Lógico, né? Venha do jeito que você está, e na igreja é o Espírito Santo que vai te curar, que te libertar, é a palavra que vai te transformar. A gente sabe muito bem disso. Só que, assim, em geral, as pessoas vão para a igreja já totalmente cheio do seu achismo, do seu eu próprio, né? Muito difícil do quebrantamento, né? Até a palavra, a gente sabe que a palavra ela transforma qualquer pessoa, mas nós sabemos também que a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Então não tem como avivar uma pessoa, trazer a pessoa de volta, principalmente nas nossas igrejas inclusivas, nós temos muitas pessoas que vêm das tradicionais, das ditas tradicionais. E quando elas chegam para nós, elas chegam machucadas, elas chegam magoadas, algumas chegam por curiosidade, mas o fato é que elas chegam, né? E a grande maioria com o coração endurecido, com aquela coisa pesada,
né? E elas verdadeiramente elas precisam de um avivamento. Mas como se dá esse avivamento numa pessoa que já está resistente? Pela palavra? Sim. Mas a própria palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, para eu querer ser curada, para eu querer ter um despertar na minha vida, eu preciso querer esse despertar. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas nós estamos muito carentes de igreja avivada. Uma igreja que quer o Senhor, que anseia pela volta do Senhor Jesus, que esse é o verdadeiro avivamento, né? É estar no caminho, crendo verdadeiramente nas promessas e esperando o seu noivo. E você acha que a igreja hoje no Brasil, em geral, ela é uma igreja morna ou morta? Não, não, como você disse, antigamente a gente via um desejo de servir a Deus, a gente via um anseio, e hoje parece que a gente vê uma igreja mais social, uma igreja que não busca mais os princípios que tinha antigamente. Então você acha que hoje a igreja, ela, em geral, a gente fala em geral, ela tem se tornado uma igreja morna, fria? Sim, eu acredito que sim. Eu vou te dizer que muitas das vezes não é nem culpa dos pastores, né? Porque o ser humano em si, ele quer trazer. Nós mudamos, a cultura mudou, pastor Leandro, mas a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja, muitas das vezes. Né? E aí você quer trazer o mundo para a igreja, se a tua igreja não tiver uma luz de neon, você não quer ir na igreja. Se a tua igreja tiver o poder do Espírito Santo, ela não quer ir. Você quer uma igreja onde só tenha cadeiras confortáveis. Se não tiver ar-condicionado, não tá bom. Se não tiver um altar bonito, não tá bom. Hoje em dia as pessoas querem mais beleza do que realmente Jesus Cristo. E por que que o avivamento era nítido nas igrejas? Antigamente as igrejas eram de barro, de chão batido, de banco, Sim. ninguém tinha encosto, e todo mundo ia lá para quê? Para buscar o Espírito Santo de Deus. E aí quando eu e você vamos buscar, estamos de comum e acordo, estamos na mesma visão, na mesma unidade, em buscar o Espírito Santo de Deus, é fato, é fácil o derramamento do Espírito Santo de Deus, e aí o avivamento. O que que é a igreja dos apóstolos? O que que foi o primeiro avivamento? Não é? Lá na igreja de apóstolos. Isso é o que não está tendo mais hoje em dia. Hoje, e eu acredito até que alguns pastores também, né? Cada um com seu cada um, mas eu vejo umas igrejas hoje que são negras, que são pretas. Toda preta, né? Que acham bonito, eu não acho. Mas que preta, e aí tem jogo de luzes. Aonde que. Me diz, aonde que Jesus pediu isso? Fala para mim. Eu não consigo entender isso. Né? Mas algumas igrejas, para chamar a atenção da garotada, e aí eu acho que eu não tenho que chamar a atenção de ninguém pelo meu jogo de luz ou pela cor da minha igreja, eu tenho que chamar a atenção do ser humano, da pessoa, através da palavra. Porque quem quer. Tudo bem, eu sei que chega pessoas muito resistentes, mas eu acho que se você já começa oferecendo alguma coisa para chamar a atenção dessa pessoa, não tem Espírito Santo. Porque se a tua palavra não tá tocando aquele coração, não é um neon, não é uma cor diferente que vai trazer você para Jesus. Posso te cutucar, pastora? Pode. Você gosta, né, de me cutucar, né? Opa. Pastora, mas será que não é porque os pastores hoje em dia incentivam as pessoas estarem na igreja para receber algo em troca? Ou, no caso, você falou, o luxo do lugar, ou uma bênção, e tipo, as pessoas são motivadas a ir para a igreja por tantos motivos, para arranjar namorado, porque o lugar é aconchegante, ou porque ou porque lá o pastor é mais artista do que um pregador da palavra. Será que eles não incentivam isso para a igreja, para que as ovelhas venham para a igreja por esses motivos e não pela cruz, não por Cristo? Antigamente, pastor, a gente ia feliz para a rua evangelizar, né? Falar de Jesus, do amor. Você conhece Jesus, o cara que salva, que cura, que liberta, que é o teu verdadeiro amigo? Hoje não precisa você ir mais para a rua. Hoje você coloca no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, você uma coisa bonita, sabe? As pessoas estão se vendendo por coisas materiais. No entanto que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que aquele que se apega a bem material jamais entrará no céu, né? Então, assim,
E isso, muitas das vezes, causado até pelos pastores, de incentivarem ou trocar, sabe? Botar uma cara bonita. E eu já escutei de pastor, não deixa cantar fulano, que fulano tem a cara bonita, porque a outra que é feia não canta, porque senão ela não vai trazer gente para cá. Entendeu? Infelizmente, as pessoas e alguns líderes, eles usam desses artifícios para trazer o povo. E nós, infelizmente, homoafetivos, muito de nós nos deixamos levar por aquilo que os olhos naturais veem. Sabe? Ah, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem mais mulher, porque tem mais homem, porque aquela igreja a luz é neon, porque lá tem um bate-cabelo, porque o pastor lá ele faz piada, sabe? E cadê Jesus? Onde está Jesus nisso? Olha, eu posso falar um negócio para você, pastora? Eu sempre, na minha vida toda, desde quando eu era criança na Assembleia de Deus, eu sempre congreguei em igreja hiper mega longe. Minha mãe fazia a gente andar, tinha igreja perto, tá? Mas minha mãe gostava de congregar na mais longe. A gente andava, era bem humilde, a gente andava 40 a 1 hora a pé para ir e para voltar, né? Mas a gente tinha com aquele desejo, com aquele amor. Eu lembro que na Assembleia de Deus do Butantã, as vigílias lá não era vigília de bate-cabelo, festa, não. A vigília era a noite toda de joelho no chão. Mas não tinha nem louvor, nada, era a noite toda de joelho no chão. Os crentes tinham sobre. Mas caiu um derramamento que você começava a orar meia-noite, quando você via já era 6 horas da manhã e o povo não queria ir embora. Mas o que aconteceu que não tem mais isso na igreja, pastora? É muito, é muito difícil, porque realmente eu acho que a maioria se mudou muito o pensamento e mudou-se muito os pastores. Nós, como homoafetivo, nós temos um público muito difícil. Mas o que eu escuto, a gente que faz muito gabinete, quando o membro, você me desculpa, mas eu vou falar. Pode falar. Quando o membro ele quer saber se onde está indo as ofertas do dízimo, para onde a administração da igreja, aí eles falam, porque na minha igreja era assim, porque na minha igreja era assim, eles começam a trazer a igreja deles. Mas quando você começa a dar a palavra, ser uma igreja que está ali dentro da palavra, daquilo que diz, não, mas aqui não tem uma festa, aqui não tem uma luz, aqui o ar-condicionado está sempre pifado, aqui é ventilador, então acaba-se que as pessoas elas estão exigindo conforto. O que você falou foi maravilhoso. Hoje em dia, eu me lembro, eu pegava 2 ônibus com uma criança, com um neném de 10 meses no colo, para ir para a igreja congregar. Eu, a minha companheira e a minha filha de 10 meses de ônibus, com carrinho, pedindo da licença, entrava naquela época a roleta era atrás e a gente entrava pela frente no ônibus. A gente pedia da licença, eu entrava pela frente com o carrinho, a minha companheira entrava com a menina, eu entrava com o carrinho, e a gente ia feliz da vida, porque a gente ia cultuar a Deus, a gente ia louvar e adorar ao nosso Senhor. Hoje, se a igreja não for do lado da minha casa, eu não vou à igreja. Então eu te pergunto, aí você vê a metade ou mais da metade de cristão que tem 5, 10, 15 anos da igreja, o cara nunca tem uma bênção, o cara nunca tem uma história para contar, o cara só murmura, o cara só reclama. Por que será? Será que ele está inserido dentro da igreja de verdade, naquilo que é a proposta do evangelho, ou aquilo que ele está acontecendo na igreja? Porque você vê cristãos aí que tem 5, 10 anos numa mesma igreja e a vida do cara não muda. Mas por que não muda? O que esse cara está se alimentando? De luzes? Só de música? Porque hoje em dia nem louvar se louva, se canta. Né? Hoje em dia é um show gospel. O altar virou palco. O que está acontecendo? Será que o erro é só da membresia? Será que nós, pastores, não temos que começar a pensar em trazer realmente o Espírito Santo de Deus, fazer com que a igreja se torne realmente avivada através da nossa vida, a começar por nós? Porque, meu querido, se você quer, tudo bem. Se você não quer, procura outra. Procura aquela que você vai se sentir bem. Isso mesmo. Mas você, acho que foi o Anderson Cosmo, ele acabou de colocar aqui, será que as pregações também não estão sendo... As pregações, eu não sei como ele colocou, mas eu sei que ele colocou alguma coisa de pregação aqui. Será que as pregações
não é mais pregações e é simplesmente palavras de autoajuda, porque a gente vê muito nas mensagens, eles pegam um texto, né? Um texto, mal fala do texto e só fica, olha, você vai ser abençoado, só fica liberando palavras de autoajudas e aquilo ali, ela pode trazer uma comoção na hora, mas e depois? Aquilo ali não surge efeito, porque o que surge efeito é evangelho. Mas será que as pregações de hoje também não estão sendo vazia? A gente vê casos de pastores que prega só a sua vida no altar, fala só da sua vida, da sua família, de várias situações, mas não tem conteúdo, não tem o evangelho. Não, e as pessoas, na hora, elas até recebem, ficam alegres, vamos dizer assim, mas quando sai, fica vazia novamente. É porque a pessoa sai de lá convencida e não convertida. É uma diferença muito grande. As pessoas agora elas vivem um emocional. O altar agora virou palco de coche. É moda agora, coche. Os pastores estão vivendo coche. É coche que se fala esse trem? Eles exatamente, é uma autoajuda que eles querem. Ninguém chega lá, olha, você quer ser liberto, você quer salvo, mas você tem que parar de isso, isso e isso. Não. Ninguém fala, ninguém quer ensinar o caminho, a verdade. O pessoal que só quer pregar a parte boa do evangelho. Mas existe uma parte que eu tenho que fazer, que tem que ser a minha parte. Que eu tenho que me sacrificar em prol do evangelho, em prol da minha vida também. Só que o que se prega hoje em dia, as pessoas vão para lá, escutam o que querem, aplaudem o pastor, não é mais Jesus, né? Não é mais Jesus. E eu ainda escuto os pastores falando assim, e aí, a pregação foi boa? Gostou da pregação? Querido, tem muita coisa errada, sabe? As coisas estão tomando outro rumo. É que nem assim, o culto foi bom. Gente, quem tem que saber se o culto foi bom é Deus, porque o culto é para ele que tem que falar se o culto foi bom ou não. Não a gente, o culto não é para a gente. Pastora, mas você acha que o pecado tem influenciado, o pecado tem apagado a chama do avivamento? Por causa dessas situações, o pecado, junto com os pastores, membros, e o pecado tem feito a igreja apenas um clube social, mas não uma igreja? Com certeza. As pessoas, elas, assim, se você confronta as pessoas agora com a verdade, elas não querem ficar mais na igreja, elas querem ir embora, né? Então, assim, acaba que a igreja, ela vira, infelizmente, um clube social. Né? Eu sou cristão, as pessoas batem no peito para dizer que é cristão, né? Mas ela só vai na igreja ali, ela se reúne com o povo, ela sabe um pouquinho da vida de todo mundo, e conversão que é bom nada. E quando você confronta alguém, essa pessoa vai embora, quer ir embora da igreja, diz que o pastor não tem nada a ver com a vida dele. O pastor tem que ver com a sua vida sim, porque na hora que você pede ajuda, que você pede oração, não é o seu pastor? Até onde eu sei, o pastor sempre conduziu a ovelha. Sempre conduziu a ovelha. E agora não, a ovelha ela quer andar com o próprio pé dela. Ela não quer mais receber um apontamento ou uma, sabe, deixa eu conversar com você, deixa eu te ajudar. E eu vou te falar uma coisa também, pastor Leandro. São poucos os pastores agora que querem cuidar de ovelhas. Muito poucos pastores que querem realmente ensinar. Para mim não perder o teu dízimo, eu fiz que não estou vendo o teu pecado. E aí o pecado vai continuando. O pecado vai continuando. Porque se eu for mais pesado contigo, você vai embora da igreja. Aí eu perco teu dízimo. Entendeu? Então, eu também vou fingir que eu não estou vendo nada e vou deixando as coisas passar. Ou então eu jogo a culpa no outro. Sabe? Sabe a Eva que jogou... Adão que jogou a culpa na Eva, que jogou a culpa na cobra? É assim hoje em dia. É mais fácil o pastor fechado não confrontar aquele que está errado para ele não perder o dízimo dele. E aquele que ele dá um dízimo bom, ele se acha o bambambam da história. Você pode ser o bambambam, mas você vai para o inferno, querido. É lá que o diabo está te esperando. Porque você não está sendo confrontado. E que quem tem que te confrontar é o pastor. Porque o pastor, quando ele te confronta com a palavra, não com aquilo que ele quer para o benefício dele, vai haver conversão, vai haver transformação de vida. E aí sim vai haver avivamento na sua vida. E a Bíblia diz que o pastor vai dar conta de cada vida que for perdida. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade espiritual que as pessoas não entendem.
né? É que nem Não. você falou dessa questão, e eu acho que, né, você já viu muito isso, a pessoa não pergunta pra gente se pode namorar, aí escolhe uma pessoa, começa a namorar, aí depois já vem namorando, aí acontece uma bomba, né? Acontece uma bomba, depois ainda joga a culpa na igreja, entendeu? E sendo que quando começa a namorar, não pergunta nosso aval, não pede a nossa bênção, não faz nada, e depois a vida se embaraça tudo, aí depois vem querer colocar a culpa no pastor. Mas acontece, pastor Leandro, o ser humano em si, o ser humano ele é muito carente, né? Mas nós, homoafetivo, é a carência pior. Tanto que a maioria das igrejas homoafetivas, elas se apegam muito em pregações de relacionamento, sabe? Porque isso é uma coisa que prende o homoafetivo carente, né? Em vez dele pregar a palavra, ensinar ele como ele tem que caminhar, porque eu creio que a Bíblia diz, está lá em Gênesis, que nós somos família bendita em Abraão. Então, isso independe da minha carência, independe daquilo que eu. O que eu tenho que entender, o que tem que ser pregado é a palavra. Então, quando é pregada a palavra, né, eu creio que tem um varão, tem uma varoa para cada um de nós. Mas o negócio é que agora é muito mais importante eu ficar pregando sobre amor, ficar pregando sobre Lia e Jacó e Rebeca. É muito mais importante eu ficar pregando isso toda hora do que eu falar, olha, tem um varão e uma varoa para tua vida, mas você também tem que fazer isso, 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 isso. Falta pastores de coragem. Pastores com coragem de pregar a palavra e ensinar aquilo que a palavra diz. Você quer bênção? A palavra diz, a palavra tem não sei quantas promessas de bênção e de vitória para mim e para você. Mas como é que eu posso receber? Está lá na Bíblia. É só ensinar. Mas é mais fácil eu fechar meus olhos para mim não perder a vida. E daqui a pouco, eles têm essa mania de conhecer a pessoa. Daqui a 3 meses está casando, está morando junto, né? Aí não dá certo, vem botar a culpa no pastor, porque o pastor não falou nada. E ainda abençoou o casamento. E ainda abençoou o relacionamento, que é o pior, né? Então, assim, existe um erro de duas as partes. Da membresia que não quer andar realmente, como diz o Evangelho, ela quer muito saber como anda a vida do pastor, mas não quer saber como deve ser o Evangelho. E há também um erro muito grande por parte de pastores que não quer mais ensinar. Tem muitos pastores hoje em dia que se preocupam com a lã da ovelha e não mais com a vida da ovelha. A ovelha agora virou cifrão, né? Eu vou falar uma coisa para você, pastor Leandro. Eu fico muito triste. Porque hoje, para a glória de Deus, nós temos várias igrejas aí nascendo, né? E aí acaba que a gente pega vidas e vidas totalmente arrebentadas, desacreditadas no Evangelho, e Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. E a gente que escuta, que trata das vidas, a vida chega totalmente desacreditada. E muitas rebeldes até, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ufa, tá todo mundo aí gostando aí, hein? Meu filho, essa pastora é retada, hein? Ela vai vir para São Paulo, hein? Quando a gente tiver nosso lugar físico, eu vou chamar ela para dar uns glórias aí, coisa. Eu separei um texto aqui, pastora, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Eu sempre ouvi essa palavra dizendo que a oração de Abacuque, ela sempre é respondida durante os tempos, né? E Deus sempre traz um avivamento, Deus sempre aviva a obra dele, né? Pelos tempos. Na história a gente vê grandes picos de avivamento. Você acha que hoje é um momento que a igreja precisa passar por um avivamento? Sim, mas você leu o que Abacuque está dizendo? Aviva o Senhor pela tua palavra. Se não É. tiver palavra, não tem avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu amo Abacuque por causa disso, porque ele ouvi, Senhor, a tua palavra. O que falta é pregar a palavra. Hoje, infelizmente, o que a gente vê nas igrejas é showmício, sabe? O que falta nas igrejas é a palavra. Para a pessoa sair dali
com a palavra no coração e ficar pensando em essa palavra, ela tem que causar transformação, arrependimento, para que o avivamento seja derramado verdadeiramente na igreja, ela tem que me impactar, ela tem que te impactar. E Abacuque fala isso, ouvir a tua palavra, quer dizer, quando você ouve, não só o fato de ouvir, de escutar, mas quando ouvir, na verdade, quando entra no coração. E quando ela entra no coração, aí assim. E hoje, você perguntou para mim, se eu não acho que hoje é uma oportunidade da ter de ouvir. Acho. Porque devido a essa Covid, né, eu tenho reparado que tem muitas pessoas que têm se dobrado e têm revisto os seus conceitos, porque sabe que o negócio está esquisito, né? Eu vejo verdadeiramente aí a palavra de Deus se cumprindo, nunca teve tão próximo à volta de Jesus, né? Está muito próximo. Porque o que acontece é que tem muitos irmãos, filhos nossos, que estão na igreja, que conhecem a palavra, mas não estão muito não estavam dando muito crédito. Mas agora estão percebendo que o negócio está ficando estreito. Então, realmente, esse é o momento, e eu tenho visto que tem muita gente buscando mais. Olha, eu vou falar para você, esse negócio de live em casa, né, devido à pandemia, o que colegas minhas que não eram cristãos e que têm me acompanhado, porque às quarta-feiras ainda eu estou fazendo live, só domingo agora que eu voltei para a igreja. Nós voltamos agora em julho. E quarta-feira eu estou live porque ainda está muito pouco, então a gente, né? As ruas estão muito desertas ainda, né? Para ir de noite para a igreja, então a gente está com o pé no freio um pouco. E quando eu faço live, o número de pessoas que não são cristãos, que eram minhas amigas e que estão me acompanhando e que estão me chamando num particular e estão gostando, cresceu muito. Por quê? Porque está causando, a palavra sendo pregada, ela está causando, poxa, eu tenho que mudar, eu preciso, sabe, eu quero ser curada, a minha mãe precisa de uma cura, eu preciso de um emprego, na minha despensa não pode faltar comida, mas então, esse é o momento de nós, pastores, intensificar a palavra. Pastor Leandro, me explica uma coisa. Você não escuta mais a igreja falar sobre salvação. Salvação dá trabalho de falar, querido. Tu tem que ir lá na palavra, tu tem que voltar, tu tem que ir lá, tu tem que voltar, tu tem que ensinar, tu tem que... Sabe? Ninguém quer falar mais sobre salvação. A pessoa quer falar agora só sobre bênção ou milagre. E aquilo que você pode ganhar de Deus. É uma barganha que se faz hoje em dia com o evangelho. Isso mesmo. E que nem a senhora falou, antigamente você ouvia falar todos os cultos, havia um temor, porque se falava que Jesus está, naquela época, se falava que Jesus está voltando, se pregava a volta de Jesus, causava temor na igreja. Você chegava na igreja, eu lembro que no púlpito sempre existia uma frase, um letreiro no púlpito que era breve Jesus voltará, Jesus está voltando. Sempre era a pregação da volta de Jesus, mas parece que isso não se prega isso, não se prega mais que Jesus está voltando, não se prega mais salvação. Tem igrejas que nunca fizeram apelo durante a palavra, não há uma conversão. Você vê pessoas que entram na igreja, nunca passaram, né, nunca tiveram uma conversão genuína, fica lá dentro da igreja, tem cargo, mas na realidade, eu já vi casos, pastora, de oficiais que se manifestavam endemoniados, só que demônios do passado, ou seja, a pessoa passou por todo um processo e ela nunca foi liberta e já era o diácono da igreja. Pastor, você vê aí, infelizmente, pessoas sendo levantadas aí a oficiais, a diáconos, a presbítero, a pastores que não sabem nem falar direito, não entendem nada de Bíblia, sabe? Estão lá porque conhecem a maioria da igreja, então vamos levantar esse aí é pastor, essa é pastora, para poder segurar mais meia dúzia de gente na igreja, pessoas que têm um dízimo bom, né? Você tem um dízimo bom, então eu vou te dar um cargo dentro da igreja, que aí eu te seguro mais para te segurar. Aí você vai na igreja, você não vê mais, você vê emoção, gente chorando, porque tá emocionada por um louvor, mas não pela pregação, não por aquilo que está confrontando verdadeiramente, entendeu? Então, infelizmente, o avivamento, ele grita, sabe? Nós precisamos de avivamento.
Agora, como fazer esse avivamento, né? Porque algumas pessoas realmente também não querem, né? E outros pastores não estão nem aí porque se Jesus está voltando, que deixa de voltar. Você está preocupado com a minha igreja, com a tua igreja, com outras vidas, entendeu? Mas está esquecendo do povo. E é o que você falou, a gente vai dar conta desse povo. Um dia a gente vai dar conta. Isso. E os dons? Hoje também não se vê mais, é muito raro, os dons dentro da igreja. Antigamente você via dom de interpretação de línguas, você via profecias de verdade, porque hoje a maioria, e eu falo com toda sombra de dúvida, pastora, 90% das profecias não são profecias. São coisas da carne, ela conhece sua vida, profetadas, mas não tem aquela profecia que você vê, puxa, aquilo ali, sabe? Os dons, pessoas curadas, pessoas libertas, batismo com o Espírito Santo. A gente praticamente não tem visto mais. Muito difícil, muito difícil. Por que que não tem mais batismo no Espírito Santo? Por que que a gente não vê mais interpretação de língua? Porque realmente a igreja, ela virou, infelizmente, não estou falando que são todas, mas a grande maioria, Sim. inclusive as tradicionais, em ponto de encontro. Porque antigamente, até o casalzinho lá, que eu também não acho certo, né? Assim, antigamente você só namorava na frente de pai e mãe, mas você tinha sua intimidade, né? As pessoas se preservavam mais. Hoje em dia não. Hoje em dia, até nas tradicionais, no primeiro encontro, você vê o casalzinho aí já indo para os finalmente, né? Nós, homoafetivo, alguns, né, prezam tanto, eu quero um casamento, eu quero um varão, eu quero um varão, mas mal conhece a pessoa, já vai para os finalmente, não conversa, não sabe quem é, entendeu? Então, assim, como se trazer os dons se eu não me policio, se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não me separo mais com Deus? Orar de madrugada, então? Ninguém mais ora de madrugada. Ninguém mais ora de madrugada. Para tu fazer um relógio de oração, você bota lá no grupo, né? Vamos fazer um relógio de oração? Tu demora dias as pessoas preencherem o relógio de oração, que ninguém quer mais orar de madrugada. Agora, se você chama para fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, é muito triste. Pastor, eu estou tendo a oportunidade de pregar numa web rádio, Conectados na Serra, aqui do Rio de Janeiro. E é toda sexta-feira, 9 horas da noite. Passa 9 horas da noite e passa a terça-feira. E aí eu vim descobrir que muitas pessoas que veem, que escutam, né? Estão pedindo para repetir de madrugada. Porque o maior número de suicídio acontece de madrugada. Porque não tem ninguém pregando mais de madrugada. Ninguém mais não busca mais em madrugada. Né? Então, assim, antigamente sim, mas hoje em dia não fazem mais. Então, a gente tem que voltar às práticas do primeiro amor, sabe? Das primeiras obras, sabe? Quem quer Jesus vai entrar nessa. Quem não quer, a gente só ora e entrega na mão do Espírito Santo. Mas alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feita por nós. Isso. Ainda que o membro vá lá atrás de um rabo de saia, ainda que ele vá atrás de um companheiro, de uma companheira, ainda que o propósito dele seja outro, ele botou o pé dentro da igreja, nós temos que pregar, porque se eu creio que a palavra confronta, eu tenho que pregar, ainda que ele se levante e vá embora, mas aquela sementinha vai ficar no coração dele, e o resto é o Espírito Santo que trabalha. Não, eu sempre preguei assim, nem que eu tiver que ficar com 5, 6 pessoas, nem que eu tiver que fechar o salão atual, porque ir para uma praça para a gente pregar, mas eu não deixo de pregar a verdade, pastora. Por quê? Porque nós daremos conta daquilo, e ainda mais nós, né, que já temos um passado que passamos por situações, né? E hoje nós não queremos cometer o mesmo erro do passado das outras denominações. Por quê? Porque nós queremos fazer diferente, entendeu? Eu sempre falo para os meus pastores e presbíteros e falo, gente, a gente tem que manter o foco na cruz, independente se a pessoa gostar ou não gostar. Que nem eu falo, independente se a pessoa vai ficar chateada ou não.
eu sempre, eu lembro até uma frase do pastor Elcio, que está com a gente, ele fala, na Assembleia de Deus, antigamente, o pastor acabava com o membro, né? Acabava com o membro não saía da igreja, o membro ouvia, obedecia e ficava. Hoje, se você abrir a boca, a pessoa sai. Só que assim, a gente não pode se calar, pastora. A gente não pode, porque senão a gente fica refém, né, de membros que querem deturbar ou querem disseminar coisas dentro das nossas igrejas. Porque a gente, é o que eu estou dizendo para você, a gente tem que confrontar com a palavra, não com o que eu acho, o que eu acho certo, com o meu eu, porque eu sou a dona da razão, é eu que mando, eu que falo, a igreja é minha, não, a igreja é de Jesus. Né? E eu, como serva do Senhor Jesus, eu tenho que mostrar aquilo que Jesus nos ensina na palavra. Se a pessoa quiser escutar a palavra, mas se ela não quiser, a gente ora e entrega na mão do Espírito Santo, porque quem convence é Ele. O que eu também eu não sou a favor, pastor, é do aquele evangelho goela abaixo, porque tem que ser assim. Não. Para isso eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar e mostrar. Eu tenho certeza, pastor, que se for pregado a palavra, vai haver o confrontamento, e aí a pessoa vai ficar sensível ao Espírito Santo, e aí vai haver o derramamento, vai haver o falar em línguas, vai haver o dom, vai haver o despertar da igreja. A igreja precisa ser despertada de uma certa maneira, mas por nós, pela palavra. Como disse bem Abacuque, ouvi a sua palavra e temi. As pessoas não temem mais. Não temem por quê? Porque nem conhecem. Nem conhecem a palavra. E aí não sabe quem é Jesus. Como é que eu vou ter intimidade? Relacionamento. Né? Se eu tenho um relacionamento com a minha companheira, eu tenho 25 anos. Eu, só de olhar para a cara dela, eu sei o que ela pensa. Porque eu tenho um relacionamento com 25 anos. E ela sabe, ela olha para mim, ela sabe se eu estou gostando, se eu não estou gostando. Se duvidar, ela sabe até o que eu vou falar, antes mesmo de eu abrir a boca. Porque isso é relacionamento, é convivência. Isso as pessoas não estão tendo mais com o Senhor Jesus. Como é que eu sei que o Senhor Jesus faria nesse momento? Se eu me colocar nessa posição, o que o Senhor Jesus faria? Não sei, eu não conheço, eu não sei quem é. Eu conheço de ouvir falar. Sabe? E eu acho que isso é um pouco de responsabilidade nossa. Ensinar o que é certo. Então, eu acabei de falar agora sobre os dons que a gente... pastores que apagam, não dá mais ênfase para os dons. Hoje você vê nem tem mais batismo. E os pastores não incentivam mais isso, né? Várias igrejas. Mas, por outro lado... né? Aí tem um outro extremo, que é pastores que usam os dons para querer manipular, para querer controlar ou para querer distorcer o que a Bíblia diz. Isso é muito triste. Isso é muito triste. São pastores que conhecem, eu conheço muitas histórias, né? Que pastores conhecem a vida, né? E acaba que vai lá no ouvido da pessoa, fala em línguas e fala aquilo que é a vida, que é o que a pessoa está vivendo. Né? Não foi uma coisa direcionada por Deus. Né? Infelizmente, muitos pastores usam isso. Né? Falam em línguas, é uma repetição danada, é uma gritaria danada e conversão mesmo nada. Né? Tem pastor até para ver que está no Espírito Santo, ele até empurra a tua cabeça para você cair. Né? E não tem nada de Espírito Santo ali. É muito triste, sabe? O que o evangelho está virando. Por isso é que há essa urgência tão grande aí e tão notória a vinda do Senhor Jesus, né? A palavra diz que no mundo o amor se esfriaria. Infelizmente, o amor está se esfriando, a começar pelos pastores, que não tem mais amor a vidas, né? Igrejas que não fazem... a minha igreja, eu vivo muito a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Tem muitos pastores que não fazem mais obra social na tua igreja, sabe? Pessoas que não alimentam. Como é que eu vou pregar o amor de Deus se eu não tenho compaixão com um cara que está dentro da minha igreja passando fome? Entenda, como uma pessoa vai receber a palavra se ele está com fome? Eu preciso alimentar aquela vida para ela estar bem, para ela poder receber a palavra. Porque uma pessoa que está com fome, ela está desorientada. E aí, ela é fraca o suficiente para o demônio vir e encher a cabeça dela de outras coisas. Mas como que eu vou fazer um trabalho? Entenda que não é um trabalho, ser pastor é um trabalho árduo. Tem pastores hoje em dia que não descem nem mais do altar, querido.
Não vai lá nem mais abraçar o membro, não vai nem mais encostar a mão no membro, porque ele agora é estrela. Entendeu? Ele é estrela, então não tem como. Tem pastor que tem medo de encostar a mão no membro, ele cai endemoniado, ele vai fazer o quê? Ele vai É fazer o quê verdade. se cai endemoniado? Não tem autoridade. E Tô ele com medo sabe de que não não tem conseguir. autoridade. Entendeu? Sabe, é muito triste. Muito triste o que está acontecendo. Ai, ai, ai. Eu sempre, eu falava até isso domingo para um rapaz e falava: se a pessoa tá com fome, não adianta eu chegar lá, eu vou orar por você. Não é oração, é alimentar, é dar comida, né? E existe igrejas que, né, que você não vê uma ação social, você vê pessoas passando necessidade, pessoas famintas, e você não vê a igreja. Aí quando a pessoa está passando por uma situação, o pastor fala: ai, vamos orar. Sim, a gente tem que orar, mas a gente tem que ajudar, a igreja também tem que fazer a parte dela. A gente até tem um balcão de empregos agora, que está arranjando emprego. A igreja tem que se motivar a ajudar o membro, a ajudar como igreja, como comunidade, a gente ajudar a pessoa em todas as esferas. Mas hoje isso não dá lucro para as igrejas, por isso que as igrejas não fazem, pastora. Tem E por igreja isso que não você vê, faz isso porque não dá lucro. e você vê, infelizmente, muitas igrejas são funil agora, né? Ela entra muita gente, mas sai muita gente, né? O que tem de igreja funil hoje em dia, tem muita igreja funil, porque realmente o membro, ele não se sente acolhido. E eu vou dizer para você, pastor, que quando é membro já é muito triste, mais ainda quando é oficial, que a gente vê que o oficial ali está precisando da ajuda, sabe? Um cara que está ali contigo, batalhando, às vezes ele precisa dar uma passagem, porque está desempregado por causa do coronavírus, mas é difícil, sabe? Pastores hoje em dia que não se compadecem mais com o seu oficial, sabe? Ele está passando por um problema, ela é maluca, deixa ela que ela é maluca. E sabe, e não é assim. E não é assim, são vidas, cara, são vidas. Um pastor também é vida. Eu posso ter um pastor do meu lado, ou a gente passa por luta também. E aí sim, vamos orar, vamos tentar ajudar de alguma maneira. O que está acontecendo? Né? E o que está faltando hoje é exatamente isso. O amor à vida. Pastor com cheiro de ovelha, de olhar e falar assim, fulano não está bem. Ontem, no nosso culto, teve uma menina que a gente sabia que ela não estava bem. Né? A pastora Bel, ela tem esse faro, né? Ela foi lá, só de botar a mão nela, ela se quebrantou, ela chorou. Tudo que ela precisava é um abraço. Só que os pastores não querem mais se aproximar do membro, sabe? Tem pastores que têm medo até de chegar perto, porque vai escutar lamentação. Não importa que seja lamentação. Você tem que orar a Deus para que Deus te dê sabedoria de você tentar resolver. Lógico, a gente não está aqui para resolver o problema dos outros. Mas eu, como pastor, eu entendo que pastor também é um pouco de psicólogo. Né? Sim, Porque se eu não ouvir sim. você, tudo que você quer às vezes é falar, cara. Tudo que você quer, você tá com duas mãos na garganta, você precisa falar. E você vai numa igreja onde você não tem voz, onde você tem que escutar aquilo só e acabou. Né? O pastor chega na igreja faltando meia hora do culto e vai embora. E aí? Como é que É, fica? tem- você não vê mais pastores se dispondo a fazer aconselhamento. Primeiro que pastor, para mim, tem que chegar bem cedo na igreja, principalmente aos domingos, para cuidar do povo, aconselhar, conversar. Porque tem gente que não gosta a gente até fez bastante gabinetes pelo WhatsApp, né, com chamada de vídeo, mas tem pessoas que quer estar ali, quer conversar. Tem pastores que há anos nunca sentou para bater um papo com um oficial. Tem É, pastores que nunca sentou há anos, não senta com um diácono dele, um cara que está ralando ali na igreja. Vamos até tirar um membro agora, que o pastor também tem que ir atrás do membro, mas assim, tem pastores que nem dos oficiais
Ele não bate, ele acha que ele tem que conversar com o oficial quando o oficial chega nele para, pastor, estou passando. Não, às vezes a gente tem que separar um tempo, ó, um domingo, ó, hoje eu vou conversar com o oficial tal, bater um papo, porque às vezes a pessoa está sorrindo, mas quando você vai conversar com ela, você vê que ela está passando por problemas. Imagina, o oficial é como se fosse o nosso filho mais próximo assim, e a gente não vê que ele está sofrendo. Infelizmente, isso acontece muito. E tem muita gente que não quer nem falar, sabe? Porque ela já escuta tanto do que o pastor falar que fulano é problema, sabe? A gente tem que parar de começar a falar isso, os pastores falar que fulano é problema, porque todo mundo é problema. E aí o teu oficial escuta, você, pastor, falar que fulano é problema, ele vai falar assim, eu não vou conversar com o meu pastor porque ele acha que todo mundo é problema, eu não quero ser mais um problema na vida dele. Né? Acaba que outra coisa, pastora. Tem pessoas que têm medo de contar para o pastor a sua vida e depois o pastor não só falar para as outras pessoas, espalhar o seu problema para as outras pessoas, como subir no altar e ainda jogar em direta daquilo que foi conversado em gabinete. Tem gente que faz até pregação de gabinete. Tem pastores que pegam aquele gabinete e faz pregação. Sabe? A pessoa está passando por aquilo, aí ele não chega e não exorta como ele tem que exortar cara a cara, ele faz pregação de gabinete, em cima do que foi falado no gabinete. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu recebi várias pessoas pensando comigo, poxa, eu fiquei chateada, porque o pastor expôs minha vida em cima do altar. Ele só não disse meu nome, mas quem conhece meu problema sabia que era eu. Isso é muito triste, né? Porque se o membro, se o oficial não confiar em mim, que sou pastor, como é que fica, né? Porque eu acredito, a gente, na igreja evangélica, a gente não tem a questão de confissão como é feita na igreja católica por um padre. Mas eu creio que tudo aquilo que é conversado em gabinete, nem o meu esposo deve saber. Porque a pessoa contou a vida dela, ela contou para um pastor, ela não contou para o marido. Ela não contou para outro pastor, ela não contou para o diácono. E as pessoas, elas não veem mais no pastor uma fonte de segurança para ela poder desabafar, para ela poder ser orientada. Porque ela sabe que se ela fazer isso, o pastor vai contar para as outras pessoas, as pessoas vão olhar, ele vai subir em cima do altar e vai jogar piada. Entendeu? Então isso é muito sério. Infelizmente, assim, eu não sei mais o que se passa na cabeça dos pastores, de um modo geral, né? A gente vê agora pastores que não se preocupam mais em pregar a palavra, em acolher uma vida, sabe? Em fazer uma obra social. As pessoas agora se preocupam só com a aparência, se a minha roupa, como é que está a minha roupa, se a luz está certa, se o som, sabe? Eu sei que para Deus as coisas têm que ser muito bem feitas, sabe? Mas, assim, às vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente está esquecendo do principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Está esquecendo de se preocupar com Ele. Eu estou agradando a Ele, é a Ele que eu tenho que fazer. O que Ele... Eu me pergunto muito isso. Tem determinados assuntos que eu não sei lidar naquele momento, eu fico pensando, Senhor Jesus, o que o Senhor faria nesse momento sobre isso? Eu tento me colocar como o Senhor Jesus. Lógico que, pastor Leandro, eu sou pastora há 14 anos, né? Então, assim, não 14 não, pastora há 10 anos. Mas eu venho crescendo também. Eu tenho que me permitir a crescer, né? Porque o problema do pastor de hoje é que ele acha que ele é autossuficiente, que o que ele fala é lei. A gente sai do jugo, a gente sai de um evangelho pesado, um evangelho de opressão, e começamos, nós, igreja inclusiva, a fazer esse evangelho opressivo, onde eu tenho a dona da verdade, onde o que eu falo é verdade, entendeu? E não é assim. E eu tenho aprendido muito. Hoje em dia, eu escuto mais do que falo. Sabe? Eu observo mais do que falo. Porque eu vejo que verdadeiramente primeiro que as pessoas estão muito maldosas. Sabe? Tem pessoas que gravam conversa. Você sabia disso? Sim. Que colocam para outra pessoa ouvir só a parte interessada. A parte que ela falou, ela não coloca. Você entende? Então, assim, é incrível
o que o ser humano, porque eu não consigo chamar nem de pastor, o que o ser humano é capaz para poder prender. As pessoas não querem prender as vidas mais por evangelho, e sim por fofoca, por barganha, por troca, por favor, por cargo. Sabe? Pessoas estão sendo humilhadas porque eu não concordo. Ah, pastora, lógico, tudo com ar de decência, né? Mas você também pode errar, cara. Eu também posso errar. Pastor, olha, eu se eu fosse a senhora, eu achava que a senhora deveria fazer isso assim. Tá, meu filho, vamos orar para ver se Deus confirmar? De repente você está certo e eu não. Mas não. Sabe, hoje em dia nós estamos vivendo, voltando a viver um evangelho inclusivo ditador. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Sabe? A pessoa sai de uma igreja tradicional onde ela foi humilhada, onde ela foi degradada, para vir para nós, para encontrar amor, encontrar colo, encontrar paz. Não, isso aí é 4, 5 meses, daqui a pouco eu esqueci de você, você é mais um, fica lá no banco buscando. Oficial, vai cuidar de fulano. Não é mais assim, né? Infelizmente, né? E aí, como fazer a igreja avivada se eu, pastora, não tomo as devidas providências, ou as devidas atitudes e posicionamento para essa igreja? Pastor, como anjo da igreja, nós temos que pensar diferente, né? Fazer diferente. Sim, sim. Eu acho que é uma responsabilidade mútua, tanto do pastor para com a ovelha, mas com a ovelha para com o pastor, né? O pastor tem as suas responsabilidades, porém a ovelha também tem as suas responsabilidades. A questão é que a gente vê dois extremos. A gente vê um pastor que é opressor, né, que vê a ovelha apenas como um escravo, vamos dizer assim, mas também a gente vê a ovelha, né, que vê a igreja como uma liberalidade, ela faz o que quer, ela vive do jeito que quer, e ela tem uma vida totalmente promíscua, e ela quer ainda uma vida toda torta, quer que a igreja aceita ela com aquela vida torta, aceita ela cantando no louvor. Então, assim, eu acho que é dois extremos que precisa ser consertado, né? Eu costumo dizer, pastor, Deus continua sendo santo, né? E ele quer santidade tanto de um pastor como da sua ovelha. Mas eu costumo dizer que a igreja, ela é um hospital. Isso. Pessoas chegam ali doentes, feridas na alma. E até aquela que chega muita soberba, dona da razão, que eu conheço muito disso, eu vejo muita gente assim. Eu conheço muito disso, eu conheço muito daquilo, porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Tem pessoas que já vêm te dando o teu currículo do teu outro ministério. Olha, eu canto, danço, sapateio, falo em língua, sabe? Então, ainda que essa pessoa chegue assim, essa pessoa ela precisa ser curada do eu dela. Isso. Né? Então, a igreja, eu costumo dizer que a igreja é o hospital. Agora, o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, ele nos usa, eu e você, para sermos, eu costumo dizer que nós somos os enfermeiros de Deus. Nós somos os enfermeiros de Deus. Porque a gente daqui, o Senhor Jesus vai fazer a operação, mas se quando você chega no hospital, a primeira pessoa que te atende é o enfermeiro. Ele chega lá e te bota a atadura, ele te tira o raio-x para saber o que você está quebrado. E assim é a igreja. As pessoas chegam doentes na alma, às vezes, doentes no espírito, às vezes é uma coisa de caráter, né? Caráter é uma coisa que a gente nasce, né? A gente vê aí famílias com 3, 4 filhos, tem um que não... Querem fazer pergunta? Meu tempo já está acabando, aí o Instagram cai. A gente tem praticamente 2 minutos, pastora. Mas olha, dá uma palavra final e aí eu já agradeço a senhora aí sobre avivamento. Dá uma palavrinha aí rapidinho. Eu quero dizer para você que está nos vendo agora nesse momento que você leia a palavra de Deus. Porque quem busca a palavra de Deus consegue entender a pregação que está sendo pregada, a palavra que está sendo dada. E eu peço para você, em nome de Jesus, receba exortação.
Ah, esse Pode Instagram é procurar. ruim. Eu vou fazer o bate-papo agora pelo Facebook, porque o Instagram Pelo não dá. Facebook, eu tava Pastora, lá te procurando. muito obrigado, pastora. Te amo, já vai cair nosso tempo. Fala o endereço da igreja aí rapidinho. Rua Antônio Davi, 264, Parque Lafayette, centro de Duque de Caxias. Amém, pessoal. Pessoal, a Igreja Habitat está